peço a você que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 8. Amém? Glória a Deus. Diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Amém? Você pode se assentar. Cristo, em outra versão, diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Talvez, amados, essa mensagem, é claro que é para todos nós, mas talvez ela tenha uma direção específica que eu não sei qual é, mas aprove a Deus ministrar ao meu coração para falar sobre o que Paulo está tratando aqui, através desse versículo. E eu quero começar da seguinte forma. Talvez você já tenha pensado: eu não sou importante, eu não valho absolutamente nada. Ou até mesmo pessoas tenham dito isso para você: você não vale nada, você não presta. Independente da pessoa pensar desse jeito, ou alguém ter dito isso a vida toda para ela, sejam traumas, sejam rejeições, ou simplesmente a sensação de invisibilidade por causa dessas coisas, é muito importante que você saiba que você tem valor aos olhos de Deus. Você tem valor aos olhos de Deus. Tem gente que, por conta da rejeição, por conta do desconhecimento dessa verdade que nós acabamos de afirmar, tem gente que assume um estilo de vida completamente arriscado, intenso, irresponsável, só para chamar a atenção. Porque elas sentem um vazio dentro de si, elas sentem que não são amadas, elas sentem que não têm valor algum. Muitas das vezes elas se comportam como se as atitudes dessas pessoas, pudessem comprar esse valor que elas tanto buscam. Mas é muito importante saber que, ainda que o mundo inteiro não valorize você, tem alguém que valoriza, e esse alguém é Deus, como o texto aqui está afirmando. Você tem valor. E desde já eu quero trazer algumas reflexões dentro desse texto que nós acabamos de ler, sobre o amor de Deus, sobre esse valor que Deus tem por nós, sobre esse valor que Deus dá a nós. Em primeiro lugar, Deus te ama como você é. É a primeira coisa que é importante nós sabermos. E não como você ainda vai ser. No início aqui, foi lido João 3,16. Vamos relembrar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que coisa interessante. O amor, preste atenção, bastante atenção. O amor de Deus não depende do seu desempenho. O amor de Deus, ele não ama, ou melhor, Deus não ama uma versão ideal sua. Não. Olha o que o texto diz aqui, destacando aqui o primeiro versículo: mas Deus prova o seu amor por nós. Olha só, primeiro, Deus prova independente de quem nós somos. Como nós falamos aqui, Deus nos ama independente do nosso desempenho. Essa é a primeira verdade que a gente precisa ter.
Deus já havia decidido nos amar e ponto final. Isso é graça, é favor imerecido. No entanto, esse amor de Deus, ele não apenas recebe, aceita, mas transforma. Isso é muito importante a gente entender. Ele não apenas aceita, é um amor que está pronto para nos aceitar do jeito que estivermos. Lembra agora há pouco? Porque Deus amou quem? O santo? Não. Claro que Deus ama o santo, aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus. Mas o texto aqui, o que foi dito no início, e esse aqui, fala que Deus amou quem primeiro? O pecador. Deus ama o pecador. Como nós falamos, mas ele ama, ele está pronto para receber, mas ele recebe exatamente para transformá-lo à sua imagem e semelhança. Aleluia. Agora, já parou para imaginar a sua vida como é? Aquela pessoa que não conhece o amor de Deus e que vive dizendo, e talvez até pessoas que estão há anos dentro da igreja, que vivem dizendo isso: poxa, eu não tenho valor, nada que eu faço dá certo, ninguém me ama. Deus te ama sim. Deus quer ver você bem. E o ver bem significa o fato de você estar na presença dele e não viver para si mesmo. Deus ama você, querido, em nome de Jesus. Ainda que talvez as circunstâncias atuais não estejam caminhando bem. Ainda que as circunstâncias atuais não estejam segundo aquilo que você desejava. Mas não se engane, o amor de Deus vai além. O amor de Deus excede a todas essas coisas. Quando você entende que existe alguém que te valoriza, alguém que não te trata como algo barato, só há uma atitude a ser tomada diante do conhecimento, do reconhecimento desse amor. E qual é? Me voltar para ele. E qual é? Corresponder a esse amor. Porque eu não posso só... O mundo, por exemplo, se você chegar para alguém e dizer: olha, Deus te ama, a pessoa vai sorrir para você e dizer: eu sei. Ah, obrigado, eu sei. Mas qual é o tipo de amor que Deus está requerendo de nós? Porque esse amor, ele precisa ser recíproco. Ou seja, é uma via de mão dupla. É tão bom a gente saber, é tão bom qualquer pessoa saber que Deus a ama, mas o amor de Deus também espera algo em troca. E que algo em troca é esse? A reciprocidade desse amor. E essa reciprocidade vem por meio da fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto aqui: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Deus espera de nós? O que Deus espera daquela pessoa que passa a compreender, do ímpio que passa a compreender que apesar do que ele é, Deus o ama, é que diante desse entendimento de que ainda que ele não seja a sua melhor versão, eu vou usar esse termo, ainda assim Deus o ama. Então o que ele precisa fazer, o que você e eu precisamos fazer, e muitos de nós já fizemos, é nos voltarmos para ele, correspondendo a esse amor. Segundo lugar, primeiro lugar, a gente leu aqui: Deus demonstra o seu amor por nós. Em segundo lugar, Cristo morreu em nosso favor. A parte B do versículo diz assim, em segundo lugar: seu valor foi cravado na cruz de Cristo. Amados, a cruz é a declaração mais poderosa do amor de Deus, mas também é a demonstração do ápice da sua justiça contra o pecado.
também é uma demonstração do ápice da sua justiça contra o pecado. Precisamos entender que Jesus, ele não morreu por gente perfeita. Ou seja, ele morreu por gente igual a você e a mim. Completamente imperfeitos. Ah, Jesus, obrigado por isso. Morreu por gente completamente imperfeita. Mas para quê? E por quê? Para nos conceder uma nova chance, uma nova vida, para que nós possamos ter um novo destino através de Cristo. Através de Cristo. Então, diante desse conhecimento de tão grande amor, eu não posso mais me dar ao luxo, vou usar esse termo, de viver para mim mesmo. Não posso mais. A partir de agora, a partir do momento em que eu compreendo a grandiosidade do amor de Deus, que Deus me amou quando eu ainda era inimigo dele. E quando eu ainda era inimigo, ele já havia provado o seu amor. Porque todo aquele que é amigo do mundo, a Bíblia declara, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Não é isso que a palavra fala? Logo, ainda quando eu era inimigo, ele havia demonstrado o seu amor por mim. Ele havia demonstrado o seu amor por você. Por você. Então, o que é que ele espera com esse entendimento, com esse conhecimento da demonstração do seu amor? Como nós já falamos, a reciprocidade, uma devolução desse amor. E de que forma ele se manifesta? Crendo em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Porque somente dessa forma nós poderemos agradar a Deus. E somente dessa forma nós seremos reconciliados com Deus. Porque é assim que a Bíblia declara. É assim que a Bíblia declara. Ah, mas e se eu quiser viver para mim mesmo? Deus vai continuar te amando. Mas se você morrer dessa forma, mesmo Ele te amando, a justiça do Senhor será aplicada sobre você. É simples assim. É simples assim. É simples assim. Queridos, isso inclui a você e a mim. E o fato, como nós falamos aqui, de compreendermos, de entendermos, de termos a noção do amor de Deus por nós, não deve nos fazer nos sentir, sabe? Uau, então quer dizer que Deus me ama do jeito que eu sou? Sim, sim. Esse texto que eu li fala sobre isso, e o que foi lido no início também fala. Um texto áureo da Bíblia. Deus amou quem? O mundo. Então, quer dizer que Deus me ama? Sim, Ele te ama. Mas isso não significa que você deve se sentir o centro do universo. Não. Isso não significa que você deve se sentir a última bolacha do pacote. Não! Porque o centro tem que ser Ele. Diante do entendimento de que o santo dos santos, aquele que é 3 vezes santo, diante do entendimento de que essa pessoa maravilhosa, soberana, diante do entendimento, sabe, a minha atitude não é me sentir mais inflado. Ah, Deus me ama, então, sabe, tipo o super-homem, botaram essa aqui, Deus me ama, super filho. Não, não. Primeiro que a gente nós falamos aqui no início, nós somos muito falhos. Somos vacilões, pecadores. A nossa carne, essa matéria que a gente tem aqui, ela é tendenciosa ao pecado. Por isso que a gente precisa de Cristo. Porque para que possamos agradar a Deus, para que possamos corresponder a esse amor por nós mesmos, eu vou te dar uma notícia muito triste. É impossível. Que isso, rapaz? O que você está falando? É impossível. Só é possível correspondermos a esse amor
mediante a ação do Espírito Santo em nós. E para que o Espírito Santo de Deus haja em nós e através de nós, nós precisamos reconhecer a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E aí há uma transformação. Aí acontece que o apóstolo Paulo disse: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Sabe? É dessa forma. Por isso nós precisamos reconhecer a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque sem isso nada feito. Então, o reconhecimento de tão grande amor, quando eu ainda era inimigo de Deus, deve me conduzir, deve me levar aos pés da cruz, a me humilhar na presença do Senhor, deve me conduzir, não a eu me sentir, sabe, o rei do universo, o centro das atenções, não, deve me levar a olhar para Cristo e enxergá-lo como dono da minha vida, como dono de toda a minha devoção. É isso. Deus provou, amados, e a prova é Jesus Cristo ressuscitado. Ele provou. O que ele estava dizendo ao provar o seu amor? Ele estava dizendo: olha, você não precisa morrer, você não precisa perecer. Eu sei que você me odiava, mas eu vou demonstrar o meu amor. E mais do que demonstrar, eu vou provar para você. Para que você tenha uma chance, para que você tenha uma oportunidade. A oportunidade, e a oportunidade se chama Cristo Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Louvado seja Deus. Aleluia. Em terceiro lugar, Deus quer que você viva para Ele. O versículo que diz assim: quando ainda éramos pecadores. Tem gente que a gente fala, né? Deus te ama. Ah, eu sei. Eu tenho Ele guardado no meu coração. Mas vive para si mesmo. Mas vive a seu bel prazer. Mas vive como se não tivesse que prestar contas. Vive como se não tivesse que prestar contas com o autor da vida. É dessa forma que Deus quer? Não. Deus demonstrou o seu amor, enviou o seu único filho, justamente para que nós olhássemos para Ele. Para que nós reconhecêssemos a nossa dependência dEle. A Bíblia declara que o pecado fez e continua fazendo separação do homem para com Deus, amados. É isso que a Bíblia declara. A Bíblia declara que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Todos. Não há nenhuma exceção. Tem gente que acha que só porque faz tudo certinho, Deus aprova. Sim, Deus aprova. Aliás, andar na linha não é mais do que a nossa obrigação. É simples assim. No entanto, andar na linha não é o padrão exigido por Deus para a nossa salvação. O padrão exigido por Deus para a nossa salvação se chama crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não há outro meio. A Bíblia declara que por meio da graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é um presente, é um dom de Deus. E não vem por meio das obras, para que ninguém se glorie. Opa, olha quantas coisas boas eu faço, olha quanto donativo eu dou, olha quantas pessoas eu ajudo, olha quantas pessoas eu evangelizo, olha quantas almas eu ganho. Ei, não. Embora nós precisemos, sim, no nosso caso, aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus precisam cumprir aquilo que Jesus determinou. Cumprir a grande comissão, ganhar almas, compartilhar o evangelho com outras vidas, sabe? É importante para nós. É uma determinação de Cristo para toda a igreja. Fazer isso para ganhar salvação, eu estou perdido.
E quem não está em Cristo ainda e que, gasta a sua vida inteira para fazer o bem, se não tem a Cristo, também continua perdido. Esse ato, segundo o que diz lá o profeta Isaías, é como trapo imundo. Se não há Cristo, se Cristo não for o centro de tudo, acabou, não adianta nenhum ato de bondade. Mas Deus quer que nós vivamos para Ele. Ele quer que nós vivamos para Ele, queridos. O Senhor deseja que nós nos aproximemos cada vez mais dEle. Então, talvez para nós aqui isso não caiba, mas existem pessoas que hoje em dia deturpam o amor de Deus. Jesus nos ama, Deus nos ama também. Eu também amo. Mas olha só o que a palavra fala a respeito do amor. Só um trechinho do que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz no capítulo 13. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Só esse trecho. E tem uma galera aí que diz que ama, mas que não está disposta a viver dessa forma aqui. Não é o amor de Deus. A Bíblia declara que aqueles que querem ser discípulos de Cristo precisam viver uma vida de renúncia. Precisam renunciar a si mesmo, precisam carregar diariamente a sua cruz. Diariamente. A fim de que sejam aceitos por Deus. Então, Deus quer que vivamos para Ele. Deus quer que vivamos para a glória dEle. Por que a gente veio para esse mundo? A gente não veio a esse mundo só para uma estatística. Nós viemos a esse mundo com um propósito. E qual foi o propósito? O louvor da glória de Deus. Nós pregamos uma mensagem no domingo que tratava sobre o porquê de nós termos vindo a esse mundo. O objetivo é esse. Porque tem gente que fala, mas por que eu tive que vir ao mundo? Tem gente que tem o conhecimento de que veio ao mundo de uma forma indevida. Uma forma não planejada. Ou de uma forma até violenta. Mas uma coisa é certa. Deus planejou. E planejou com um propósito. Não foi para que a pessoa, vivesse a vida inteira carregando um peso de culpa, de acusações. Não. É para que, em algum momento, ela pudesse olhar para o céu e reconhecer que aquele que a trouxe ao mundo não foi a circunstância que levou com que ela fosse gerada, mas foi a vontade dele. Está lá no Salmo 139 isso. Então, lembre-se, Deus te ama. Jesus te ama. E o que você e eu precisamos fazer com essa grande verdade? Nos acharmos autossuficientes? Nos acharmos, não. É olharmos para o soberano. É olharmos para aquele que é 3 vezes santo. E nos humilharmos. Reconhecermos a sua soberania e pedir, Deus, como é que pode alguém tão grande? Como é que pode alguém tão santo se importar com um verme como eu? Com um vacilão como eu? A Bíblia mostra como o Senhor é santo. Que até mesmo os seres angelicais não podem, que assistem diante do Senhor, como diz a tua palavra no livro de Isaías, não podem sequer olhar para o Senhor. Tamanho é o grau da tua santidade.
Como é que pode um Deus como esse se importar comigo? Sim, Ele se importa, porque Ele deseja salvar, Ele deseja restaurar para a glória dEle, Ele deseja transformar para a glória dEle, Ele deseja que nós sejamos boca dEle aqui, Ele deseja que nós venhamos refletir a sua imagem aqui nessa terra. É para isso, por isso que Ele nos ama, por isso que nós viemos a esse mundo, para que através da nossa vida Ele seja conhecido. Não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Deus já provou o seu amor. E agora, o que nos resta? O que te resta fazer se você ainda não fez? É muito provável que todos aqui dentro tenham feito isso. Ou quase todos. O que você que ainda não fez precisa fazer com essa verdade? Qual é a atitude que Deus espera de você com essas verdades? Já falamos aqui. Reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Abandone a mentira. Abandone o pecado. Abandone uma vida de pecado secreto. Renda-se por inteiro. A palavra do Senhor declara: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se novamente, completamente para Deus, através de Jesus Cristo. Ele está pronto para perdoar. Se você não vive uma vida sincera com o Senhor, corra enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Perdoe a quem você tiver que perdoar. Libera o perdão. Não guarde mágoas, não guarde ressentimentos. Vamos aproveitar o tempo de vida aqui nessa terra para que o nome do Senhor seja glorificado, para nos santificarmos cada vez mais. A Bíblia declara: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Importa que nós venhamos a nos santificar cada dia. Os tempos são maus, então não se engane. Viva para a glória de Deus. Porque enquanto nós éramos inimigos, o Senhor já se lembrava de nós e já demonstrava o seu amor. Quando, de uma forma maravilhosa, Ele envia o seu Filho para a cruz do Calvário para pagar o nosso boleto. Para pagar o nosso boleto. Para comprar o nosso barulho. Então, o que nos resta, diante de tão grande salvação, diante de tão grandiosa graça, é nos rendermos completamente ao Senhor. É nos rendermos completamente de todo o coração ao Senhor. É olharmos para Ele e entendermos que Ele é o centro de tudo e não nós. Ele é o dono de toda a nossa devoção e não os homens e não instituições, mas Ele. Ele. Creia. Ele te ama. Mas importa que você e eu venhamos a corresponder a esse amor. Não com o nosso entendimento particular. Não com o nosso padrão
eu acho que tem que ser assim, ou eu acho que tem que ser do outro jeito. Não. Mas conforme Ele estabeleceu aqui na sua palavra. A palavra de Deus é segurança para nós. É o nosso livro de regra, fé e prática. O padrão que Deus espera de nós não é olhando para A, B ou C, mas é olhando para o espelho, que é a palavra de Deus. Então vivamos segundo a palavra de Deus. O amor de Deus já foi provado. E Ele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. E não se esqueça, Deus te ama. Guarda essa verdade no seu coração. Mas lembre-se de que é importante que você corresponda a esse amor. Não do seu jeito, mas do jeito dele. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se coloque de pé. Pai, compreendemos, ó Senhor, que o Teu amor é tão grande, Senhor, é incondicional sobre nós. Mas também sabemos, ó Deus, que nós precisamos, que o Senhor espera que nós venhamos a corresponder a esse amor. E o fato de correspondermos e a forma para correspondermos a esse amor, a esse valor que o Senhor enxerga em nós, não é nos sentindo autossuficientes, independentes de Ti. Pelo contrário, é reconhecendo que precisamos de Ti cada vez mais, cada dia mais. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Sem Ti, Senhor amado, não há salvação. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, como diz a Tua palavra, Pai. Por isso, Deus, eu te peço que a Tua verdade, Senhor, venha saltar aos nossos olhos, ó Senhor, saltar aos olhos daqueles, ó Senhor, que ainda precisam, Pai amado, reconhecer tão grandioso amor, a maior demonstração de amor de todos os tempos, ó Pai. Para que, Senhor amado, haja salvação, para que haja vida, Senhor, para que haja completa restauração. E se há irmãos, ó Senhor, que ainda não compreenderam, Senhor, a grandiosidade desse amor, que o Teu Espírito Santo venha revelar, Senhor amado, cada vez mais, a ponto, Senhor amado, de haver um constrangimento, Senhor, na vida desse irmão ou irmã, Pai, a fim de que ele ou ela se volte, Senhor, se humilhando na Tua presença, se volte para Ti, Senhor, se humilhando na Tua presença, Pai. Pai querido, Te adorando de todo o coração, em espírito e em verdade, Senhor, e reconhecendo, Pai, que o Senhor é tudo o que nós precisamos, ó Deus. Senhor, em Teu nome que eu te peço, Pai. E aquele, Senhor, que estiver ouvindo, Senhor, e que ainda não se rendeu diante de Ti, Pai, que possa, Senhor, assumir um compromisso contigo, Pai, porque foi para isso, Senhor, foi para isso que o Senhor demonstrou o Seu amor, Pai. Não foi simplesmente por causa dos nossos belos olhos, ó Pai, não foi por causa da nossa cor da pele, não foi porque, Senhor amado, somos feios ou bonitos, ó Senhor, mas foi porque o Senhor nos amou, Pai amado, e nos amou, Senhor amado, e nos amou a tal ponto, Senhor, de, Senhor, nos dar a oportunidade, Senhor amado, de nos voltarmos para Ti, para que vivamos com o Senhor para sempre, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, gere esse entendimento, Pai, no coração, Senhor, do pecador, Pai amado, daquele que ainda não se rendeu a Ti, Pai, ou daquele que vive ainda na prática do pecado, Pai. Liberta, Senhor, para o louvor da Tua glória, Pai amado. Salva, Senhor amado.
Restaura, Senhor, pelo poder que é no teu nome santo, Deus. Senhor, eu te peço, Pai amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça, Jesus te ama. Amém.